Era o penúltimo dia de aulas e, como uma celebração especial, decidimos escapar da escola. Não tínhamos dinheiro e tampouco um destino certo, até que sugeri visitarmos uma casa abandonada e supostamente assombrada do nosso bairro. Para minha surpresa, todos concordaram de imediato. O dia estava cinzento, uma garoa fina deixava as calçadas molhadas e poucas pessoas circulavam pelas ruas. Ao avistarmos a casa, um frio percorreu minha espinha. Em algum momento ela fora majestosa, mas agora estava decadente, sufocada por construções modernas ao seu redor. Um jardim esquecido se estendia à frente da casa, sufocado pelo mato alto. O portão, enferrujado e meio caído, já havia cedido a outros curiosos antes de nós. Com alguma dificuldade, pulamos para dentro. Éramos 4 adolescentes: Diego, Mariana, Dário e eu. Diego e eu fomos os primeiros a atravessar a porta de madeira desgastada que rangeu em protesto. O ar lá dentro era pesado, com um cheiro forte de mofo e decadência. O chão estava encoberto por camadas de poeira e folhas mortas, e os móveis, cobertos por lençóis amarelados pelo tempo, pareciam figuras fantasmagóricas de um passado esquecido. Uma grande escada de madeira levava ao andar superior, enquanto uma abertura sombria no canto indicava a entrada para um porão. O silêncio dentro da casa era absoluto, exceto pelo som de nossa respiração e pelo estalar ocasional da madeira antiga. Algo na atmosfera fazia minha pele se arrepiar. Decidimos subir. Cada degrau que pisávamos emitia um ranger prolongado, como se a casa estivesse alertando sobre nossa presença. No segundo andar, um corredor longo se estendia, com 7 portas fechadas. O ar ali estava ainda mais denso, carregado de um cheiro peculiar que não conseguíamos identificar. Foi quando ouvimos passos, fracos, irregulares, vindos da última porta no fim do corredor. Mariana e Dário congelaram, murmurando que queriam ir embora. Mas Diego e eu, impulsionados por uma coragem tola, nos entreolhamos e seguimos adiante. Aproximamo-nos da porta entreaberta e, empurrando-a devagar, encontramos um banheiro antigo. Uma banheira de porcelana dominava o espaço, seu interior manchado por algo escuro. O espelho sobre a pia estava rachado, refletindo imagens distorcidas de nós mesmos. Então, um som nos fez estremecer. A cortina do chuveiro se moveu, meu coração quase parou. Diego, hesitante, segurou a borda da cortina e a puxou de uma vez. Lá dentro havia um menino, pequeno, frágil, vestindo apenas uma roupa rasgada e suja. Seus pés descalços estavam machucados e sua pele era de um tom pálido doentio. Mas o pior foram os olhos, totalmente negros, sem pupilas, vazios. Um arrepio cortante percorreu meu corpo. Ele não deveria estar ali. Diego tentou falar, mas sua voz falhou. O menino inclinou a cabeça como se nos estudasse e abriu um sorriso grotesco. Sua pele então começou a rachar. Um cheiro acre e sufocante tomou o ar, como carne queimada. O rosto da criança se contorceu em algo inumano e um grito horrível, agudo e sobrenatural preencheu o espaço. Meus instintos tomaram conta. Puxei Diego pelo braço e disparei pelo corredor. Mariana e Dário nos viram correndo e nem questionaram. Todos fugimos escada abaixo, sentindo algo logo atrás de nós, uma presença fria que nos envolvia como garras invisíveis. Ao atravessar a porta de entrada, senti um toque gelado em minha nuca. Um sussurro ecoou em meu ouvido, quase incompreensível, mas carregado de um ódio indescritível. Quando nossos pés tocaram a rua, sentimos um alívio instantâneo. Olhamos para trás e vimos a silhueta do menino nos observando da escuridão do corredor. Mas ao menor raio de luz solar tocá-lo, ele recuou e desapareceu nas sombras. Sentamos em um parque próximo, ainda ofegantes.
Mariana, a mais supersticiosa de todos, nos olhou com temor e disse: dizem que essa casa pertencia a uma família rica e que o filho da dona matou acidentalmente o menino da empregada. Para encobrir o crime, o enterraram ali e sua alma nunca descansou. O silêncio caiu entre nós. Sabíamos que algo inumano permanecia naquela casa e que jamais deveríamos ter entrado lá. As responsabilidades que ninguém deseja ter, mas só descobre quando já está no meio dos problemas. Esse foi o meu caso e o do meu marido quando ele herdou uma bela casa em uma área nobre da cidade, de parentes distantes que nunca tiveram filhos. No início estávamos animados. A casa era majestosa, com detalhes de pedra e tetos trabalhados que exalavam uma elegância antiga. Nunca tivemos dinheiro para comprar algo assim, então mudamos para lá o mais rápido possível, sem pensar duas vezes, mas, à medida que o Natal se aproximava, algo começou a mudar. A casa, antes apenas silenciosa, passou a ter uma presença. Algo nos observava. Eu, grávida de 5 meses, comecei a sentir cheiros horríveis que me faziam vomitar. Eram odores de flores podres, de carne em decomposição, que surgiam do nada e desapareciam logo depois. Meu marido não sentia nada, mas eu sabia que aquilo não era coisa da minha imaginação. O ápice veio no dia 23 de dezembro. Enquanto meu marido tomava banho, ouvi um grito vindo do banheiro. Corri até lá e o encontrei pálido, tremendo. A água que saía do chuveiro não era água. Era um líquido espesso, vermelho, com um cheiro ferroso insuportável. Sangue. Ele quase escorregou tentando sair dali. O ralo já estava entupido e o sangue acumulado subia pelo piso. O pânico tomou conta de mim e vomitei ali mesmo, sem conseguir me controlar. Achamos que havia algo errado no encanamento e chamamos um encanador. Ele verificou tudo e nos garantiu que não havia qualquer problema. A única coisa estranha foi o reservatório de água, que estava em um local de difícil acesso e parecia mais antigo que o restante da casa. Desesperados, chamamos um padre para abençoar a casa. Mas ao entrar, ele hesitou. Seus olhos percorreram o ambiente e ele murmurou uma prece antes de dizer com a voz trêmula: há algo aqui, algo que não quer vocês aqui. O padre sugeriu que investigássemos o reservatório. Contratamos uma equipe para esvaziá-lo e removê-lo. Quando começaram a escavar, o silêncio tomou conta do ambiente. Os operários encontraram algo enterrado, logo abaixo, ossos, pequenos demais para serem de um adulto. O legista confirmou que eram de um bebê, com pelo menos 60 anos de idade. A descoberta foi como um soco no estômago. Foi então que meu marido se lembrou de uma história que ouvira na infância. Sua tia teria engravidado, mas nunca se falou mais sobre o bebê. Ele nunca nascera oficialmente. Nenhum registro, nenhum enterro, apenas silêncio. A família sempre evitava o assunto, e agora sabíamos o porquê. A teoria mais sombria era a de que o bebê fora ocultado ali, longe dos olhos do mundo, e agora seu espírito preso naquela casa, ressentido, solitário. Decidimos dar-lhe um enterro digno. Compramos uma urna e colocamos seus restos no mausoléu da família. Desde então a casa ficou mais silenciosa, mas não completamente tranquila. Meu filho nasceu saudável, mas conforme crescia, começou a dizer coisas que gelavam nosso sangue. Meu amigo bebê veio brincar comigo hoje, ele dizia. Ele se move, como eu, mas ninguém mais pode vê-lo. Algumas vezes encontrávamos seus brinquedos fora do lugar ou ouvíamos pequenas risadas no meio da noite. Na época do Natal, sempre deixamos um presente para o bebê. Algo pequeno, um brinquedo, um enfeite. E misteriosamente, na manhã seguinte, ele sempre desaparece.
Quero compartilhar uma experiência aterrorizante que aconteceu comigo e com minha prima durante uma festa do pijama. Foi algo que nos marcou para sempre e nos fez entender que existem forças com as quais não se deve brincar. Tudo começou quando meus pais viajaram para visitar alguns parentes e eu fiquei sozinha em casa. Como sou filha única, convidei minha prima para dormir lá e decidimos transformar a noite em uma pequena festa particular. Alugamos alguns filmes de terror, fizemos pipoca, pedimos pizza e pegamos um pouco de álcool da despensa dos meus pais, para deixar tudo mais divertido. Mal sabíamos o que estava prestes a acontecer. Entre risadas e conversas sobre coisas sobrenaturais, lembramos de um jogo que havíamos visto na internet, o famoso Charlie Charlie. A princípio parecia inofensivo. Pegamos uma folha de papel, desenhamos um quadrante com sim e não e equilibramos 2 lápis um sobre o outro. Começamos com perguntas bobas como: Charlie, alguém da nossa escola gosta de mim? Ou Charlie, qual será a nota na prova de matemática? O lápis se movia levemente, mas achamos que era por causa da nossa respiração ou do vento. Porém, conforme fomos ficando mais corajosas e um pouco mais bêbadas, decidimos perguntar algo mais sério. Charlie, você é um espírito? Dessa vez, o lápis se moveu com força para o sim. Nossos risos cessaram. Charlie, você é um espírito bom ou mau? Silêncio. O lápis começou a vibrar sozinho antes de girar bruscamente. Nossos corações dispararam. Minha prima, meio desafiadora, perguntou: Charlie, você pode provar que está aqui? Nesse instante, ouvimos um barulho alto na cozinha, como se algo tivesse caído no chão. Nos entreolhamos, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez um prato mal apoiado na pia. Talvez nossa imaginação. Respiramos fundo e decidimos continuar. Charlie, você está em nossa casa há muito tempo? O lápis se moveu rapidamente para o sim. Você quer nos fazer mal? Dessa vez, o lápis girou antes de parar no sim. Nesse momento, todas as portas e janelas da casa se fecharam violentamente, como se um furacão tivesse passado pelo local. A energia piscou antes de tudo mergulhar em completa escuridão. O silêncio foi interrompido por um som arrastado, como se móveis estivessem sendo movidos sozinhos na sala ao lado. Sentimos um frio intenso nos envolver e o cheiro de algo podre encheu o ambiente. Minha prima agarrou meu braço, tremendo. Isso não é normal, sussurrou. Temos que sair daqui. Tentamos correr para a porta do quarto, mas ela simplesmente não abria, como se algo do outro lado estivesse segurando a maçaneta. Corremos para o banheiro, onde havia uma pequena janela que dava para o quintal. Também estava trancada. A cada segundo, o desespero crescia. Então ouvimos passos pesados no corredor, lentos, metódicos, e depois risadas. Mas não eram normais. Eram infantis, mas com um tom distorcido e maligno, como se fossem sussurros ecoando dentro das nossas cabeças. Charlie, Charlie. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. De repente, os lápis voaram pelo ar, como se fossem lançados por uma força invisível, batendo com força na parede e rachando o espelho do quarto. Sombras começaram a se formar nos cantos, se estendendo como braços longos e esguios em nossa direção. Sentíamos algo ali conosco, algo que não conseguíamos ver completamente, mas cuja presença era sufocante. Minha prima começou a rezar, a voz trêmula: Pai nosso que estais no céu. Assim que terminou a primeira frase, os barulhos cessaram. As sombras pareceram recuar, como se algo estivesse impedindo-as de chegar mais perto. Aproveitamos esse momento para agarrar o cobertor e nos escondermos embaixo dele, tremendo, esperando que aquilo passasse. O tempo pareceu se arrastar. Cada segundo era uma eternidade.
Mas então, com os primeiros raios do sol atravessando as cortinas, tudo se acalmou. O silêncio voltou. As portas se abriram sozinhas e as luzes piscaram antes de voltarem ao normal. Saímos correndo da casa, chorando e tremendo. Pegamos nossos celulares e ligamos para nossos pais, implorando para que voltassem. Quando eles chegaram, tentamos explicar o que aconteceu. Meu pai, cético, riu e disse que devíamos ter bebido demais. Minha mãe, no entanto, percebeu que algo estava errado. As marcas na parede, o espelho rachado, as portas fechadas sem explicação. Depois daquela noite, nunca mais dormi sozinha naquela casa. No final, meus pais decidiram vendê-la alguns meses depois. Não sabemos o que aconteceu com os novos moradores. Só espero que eles nunca tenham a ideia idiota de brincar com Charlie. Mas às vezes, ainda sonho com aquela risada. Prefiro não dizer meu nome, porque até hoje meu irmão e eu nos arrependemos do que fizemos. Nossos pais jamais souberam a verdade, e se soubessem, não acreditariam que fomos os culpados pelo que aconteceu com a casa. Quando nos mudamos para essa casa antiga, ela parecia comum, apesar da estrutura robusta e das paredes espessas, típicas de construções mais velhas. Era espaçosa, com um jardim um pouco descuidado, mas nada que nos chamasse a atenção como algo estranho. No entanto, bastaram algumas semanas para que meu irmão e eu começássemos a perceber que algo estava errado. Sempre que ficávamos sozinhos, sentíamos uma presença, como se alguém nos observasse das sombras. Começamos a notar a silhueta de uma menina vagando pelos corredores. Nunca a víamos diretamente, apenas de relance, pelo canto do olho. Parecia uma criança pequena, de cabelos longos e desgrenhados, vestindo algo que lembrava uma camisola antiga. O que mais nos perturbava era que ela nunca parecia andar sem rumo. Em todas as aparições, ela seguia sempre para o mesmo lugar, a parede da lavanderia, nos fundos da casa. Ao longo dos dias, passamos a observar melhor. Havia algo de errado com aquela parede. As manchas de umidade pareciam formar rostos distorcidos, e quando nos aproximávamos, sentíamos um frio intenso, mesmo nos dias mais quentes. Meu irmão e eu tínhamos 14 e 16 anos na época, e em nossa curiosidade juvenil, decidimos investigar. Nossos pais trabalhavam até tarde, então, um dia, pegamos uma lanterna e algumas ferramentas e fomos até a parede. Ao batermos nela, percebemos que um pedaço do reboco parecia oco. Com um martelo, começamos a quebrar aquela parte do concreto. O cheiro que saiu dali foi sufocante, um misto de mofo e carne podre. Dentro do compartimento oculto, encontramos uma tábua velha e escurecida pelo tempo com um único nome esculpido, Anita. Lemos o nome em voz alta sem pensar duas vezes. No mesmo instante, um vento gelado atravessou a lavanderia e todas as luzes da casa piscaram. Meu irmão, tomado pelo pânico, pegou um galão de gasolina que nosso pai guardava na garagem e jogou sobre a tábua, riscando um fósforo em seguida. Assim que o fogo tocou a madeira, ouvimos um chiado que rapidamente se transformou em gritos lancinantes. O som não era humano. Era um lamento misturado com algo que parecia o choro de uma criança. O cheiro que se espalhou era pior do que qualquer coisa que já havíamos sentido. Não era madeira queimando, mas sim carne carbonizada. Tremíamos enquanto víamos as chamas consumirem a tábua, mas, quando finalmente apagaram, percebemos algo aterrorizante. A madeira havia desaparecido completamente, sem deixar cinzas ou vestígios. Apenas uma marca escura em forma de retângulo permaneceu na parede. Tentamos rebocar o buraco para que nossos pais não descobrissem o que fizemos, mas nada funcionava.
O cimento simplesmente não aderiu à superfície, como se a parede o rejeitasse. Nosso pai, sem entender o motivo, chamou pedreiros para consertar, mas nenhum deles conseguiu fazer a nova argamassa fixar. Cada tentativa terminava com a massa caindo no chão como se algo invisível a empurrasse para fora. Desde aquela noite, nunca mais vimos a menina vagando pela casa. Mas de vez em quando ouvimos soluços abafados vindos da lavanderia, como se alguém estivesse chorando em desespero. Meu irmão e eu evitamos aquela parte da casa a todo custo. Não sabemos quem foi Anita ou o que aconteceu com ela, mas aprendemos da pior forma que há coisas que não devem ser perturbadas. Espero que meu relato sirva de aviso. Nunca brinquem com aquilo que não compreendem.